Boa tarde, meus irmãos. Falo boa tarde porque combinamos de lançar o link às 15 horas. Mas eu sei que cada um vai assistir, vai estudar no horário que lhe for melhor. Mas nesse momento eu peço que fechem os olhos e que elevemos nesse momento o nosso coração, o nosso pensamento ao mais alto. Que levemos o nosso pensamento a Jesus, pois é Ele o governador de nosso planeta, o governador dos trabalhos da nossa querida casa. Sabemos que sem Jesus governando tudo isso, nada seria possível. E só temos a agradecer por isso. Agradecer a Jesus pelo seu amor por cada um de nós. Agradecer a Jesus pelo seu incansável trabalho por cada um de nós. Jesus esteve entre nós há mais de 2000 anos e não parou o seu trabalho por aí. Continua incessantemente orientando, organizando, e no meio de seus trabalhos autorizou o nascimento da nossa querida casa. Então, só podemos agradecer de todo o nosso coração, porque essa espiritualidade que aqui trabalha diariamente conosco, temos a certeza que nos amam, que nos amparam, que nos guiam, que nos intuem a todo momento, porque estão dentro do trabalho de Jesus. E se hoje estamos aqui realizando esse estudo, foi porque essa espiritualidade falou pra gente: não parem os trabalhos. Mesmo nesse momento difícil de isolamento, continuem em frente. E aqui estamos, criando maneira, buscando maneiras, recebendo as intuições para que possamos utilizar essas tecnologias para nos aproximarmos, matarmos um pouquinho as saudades e continuar os nossos estudos. E foi Jesus que nos falou, né? Que onde se reunirem 2 ou 3, lá eu estarei presente. E nesse momento estamos reunidos. Tenho certeza disso. Então, Jesus se faz presente. E onde Jesus está, tem tratamento. Então, tenho certeza, meus irmãos, que esse momento de estudo, mesmo sendo através dessa tecnologia, estamos recebendo a medicação que necessitamos, tanto para o nosso corpo físico, mas principalmente para o nosso espírito. E é nesse momento que também podemos pedir para os nossos entes queridos, que eles possam receber um pouquinho desse magnetismo de amor, desses remédios salutares que nos envolvem nesse momento. Mestre querido, obrigada por mais essa oportunidade. Esteja, Senhor Jesus, durante todo o momento desse estudo, ao lado de cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Bom, iniciemos então o nosso estudo.
Todos sabem da contribuição grandiosa para a doutrina de André Luiz, né? Da importância das suas obras, que são várias, que ele psicografou através do médium Chico Xavier. Mas eu escolhi para falar um pouquinho hoje do Missionários da Luz. Mas não dele todo. É um livro belíssimo, como todas as obras de André Luiz. É um livro que ensina muito, né? Nesta obra, André Luiz descreve vários processos mediúnicos e como se desenvolve as determinações do plano espiritual, antes, durante e após as reuniões mediúnicas. Muitas das vezes a gente pensa, né, que a gente chega numa casa espírita e que a gente chega ali por um acaso, ou porque a gente foi, porque só alguém indicou. Nada. Quando a gente chega na casa espírita, já teve uma equipe maravilhosa que trabalhou, que organizou a nossa chegada até essa casa. Nelas são detalhados atendimentos a encarnados e desencarnados, surgindo preciosos ensinamentos. Olha, que coisa bonita, né? Aqui ele conta que eles cuidam tanto dos desencarnados que lá vão estar, como dos encarnados, como nós. Apresenta a sublimidade da reencarnação de um espírito a partir da obra-prima que é a fecundação. Esse livro ele é muito bonito, muito lindo. A classe André Luiz da nossa casa faz um trabalho muito bonito realizando estudos dessas obras, né? E aí eu escolhi, porque é um livro muito grande, nós temos pouco tempo. Imagina, se fizermos um estudo, sei lá, de 2 horas, ainda assim não seria capaz de estudar esse livro em detalhe, né? Por isso, eu escolhi para falar, para a gente estudar, para a gente se debruçar, para a gente entender um pouquinho mais, do capítulo 16, que ele fala sobre incorporação, né? E aí, nesse capítulo, André Luiz fala sobre os seus estudos sobre fenômenos mediúnicos, que é um dos temas que ele também muito gosta, né? De estudar, de entender, de aprender. E tudo que ele aprende, ele depois coloca em seus livros, para que a gente consiga também entender todo esse mecanismo. E o legal é que ele está vendo do lado de lá, né? E dá pra gente cada detalhe, cada percepção dele, muito bacana. Bom, nesse capítulo demonstra todo o processo da psicofonia. Um espírito desencarnado é levado à reunião mediúnica do mesmo grupo de médios que participava quando encarnado. Olha que legal! A médium que o atenderá na reunião do dia seguinte à noite, horas antes, tem graves problemas conjugais com o marido, que é alcoólico. E é-nos demonstrado o abençoado apoio espiritual que ela então recebe, mercê de seu devotamento. Então, nesse breve resumo, a gente já percebe que aí tem uma equipe trabalhando. Vamos lá, ver como é que é isso tudo, né? Bom, primeira solicitação que é feita. Nossos companheiros encarnados, em solicitações sucessivas, insiste pela vinda do irmão Dionísio Fernandes, atualmente recolhido, como sabes, numa organização de socorro. Então, o nosso irmão Euclides leva até o instrutor, Alexandre, um pedido dos irmãos encarnados da casa a qual eles realizam um trabalho, que é pedindo, né, a presença do irmão Dionísio em uma das reuniões.
Mas assim, a gente pode até se questionar, né? É possível recebermos em nosso centro uma mensagem mediúnica de um antigo trabalhador já desencarnado? De um familiar que voltou à pátria espiritual? Isso é possível? E em tão pouco tempo? Vamos lá ver. No livro dos médiuns, nos relata o seguinte: espíritos que se podem evocar. Vamos lá, 274. É uma resposta bem longa, tá? Mas eu destaquei o que viria de encontro às minhas questões, né? Todos os espíritos, qualquer que seja o grau em que se encontrem na escala espiritual, podem ser evocados. Então, ponto. Sim, pode. Todo e qualquer espírito pode ser evocado, pode vir à reunião mediúnica. Os obstáculos capazes de impedir que um espírito se manifeste são quase sempre individuais e derivam das circunstâncias. Então, o que ele está falando aí? Poder pode, mas cada um tem o seu obstáculo. Ou não, né? Mas, e são obstáculos individuais, pelas histórias de vida, por problemas que ainda podem estar acontecendo com o espírito, enfim, são várias as questões, né, que podem atrapalhar ou impedir a vinda dele. Mas vamos lá, vamos continuar vendo aí o que o Alexandre, né, o instrutor, acha disso tudo. O instrutor coloca assim suas ponderações sobre o que conhece bem. Vai colocando item a item, mostrando que poderia não ser uma boa ideia. Ele faz assim, várias colocações, né? Que ele acha que não seria um objetivo, não seria alcançado. E aí eu destaquei, dentro das suas considerações, algumas questões. Não tenho qualquer objeção pessoal, ou seja, para ele, teria problema nenhum. Em fase da providência que você sugere, meu caro Euclides. Entretanto, embora se constitua o nosso grupo de cooperadores encarnados de excelentes amigos, não os vejo convenientemente preparados para integral aproveitamento da experiência. Olha, ele conhece bem o grupo com que eles trabalham, né? Então ele acredita, por conhecer aquele grupo, que não vai ter um aproveitamento dessa experiência. E coloca mais. Além disso, Dionísio conta com reduzido tempo em nossa esfera. Ainda não pôde nem mesmo retirar-se do asilo que o acolheu em nosso plano. Adicionemos a esses fatores a intranquilidade da família. Olha, a questão da vibração como é importante. Ele também conhece a família, né, de Dionísio. Ele sabe que essa intranquilidade pode atrapalhar. Sobra em quase todos eles, na investigação e no raciocínio, o que lhes falta em sentimento e compreensão. Aí ele está colocando já sobre os trabalhadores da casa. Colocam a pesquisa muito acima do entendimento. E como você sabe, as organizações mediúnicas não são filtros mecânicos. Então ele coloca as dificuldades que os nossos irmãos terão de compreender aquilo tudo, de realmente entender a mensagem, aquele momento, né? Porque lhes faltam sentimentos. Olha, trabalhadores de uma casa espírita e que o instrutor
percebe essa falta de sentimentos para o real entendimento. Como é sério isso, né? Mas vamos lá. Tá. Isso é tão sério que a gente começa a pensar sobre o trabalho que nós damos à espiritualidade durante os trabalhos mediúnicos, né? Como muitos, com seus corações vazios e semi-vazios de afetividade com o outro, desacreditamos nas comunicações, julgamos, achamos que o outro está maquiando. Nossa Senhora, como a gente atrapalha um trabalho mediúnico. Vamos continuar. E a gente atrapalha porque a gente esquece o maior ensinamento de Jesus. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Porque se a gente tivesse o real amor em nossos corações, a gente não estaria preocupado se o nosso irmão está realmente dando aquela comunicação, se está realmente envolvido naquele tudo. Nós estaríamos sendo caridosos e o ajudando. Porque mesmo que naquele momento ele não esteja, seja anímico, não importa, mesmo naquele momento está acontecendo um trabalho, está acontecendo uma ajuda. Mas como a gente não olha para o outro com o olhar, com o amor que deveria, a gente acaba julgando, a gente acaba atrapalhando. Bom, voltemos lá ao livro. Euclides, preocupado em mostrar aos familiares encarnados que se preocupava com eles, mesmo sabendo que o instrutor estava certo, insiste em seu pedido. Porque Euclides, na realidade, sabia que não teria um real aproveitamento. Mas pelo carinho, pelo zelo, né? Lembra até a nossa querida irmã, que tem esse carinho, esse cuidado com a gente, né? Às vezes a gente pede umas coisas tão descabíveis que depois a gente pode até parar e pensar, nossa, não acreditei que eu pedi isso à irmã. Mas ela nos ajuda, nos orienta, nos escuta. Gente, essa espiritualidade tem um coração muito bonito. E aí o instrutor, percebendo que o objetivo da solicitação não era o sentido de obter revelações ou elucidações profundas, mas é uma forma de corresponder à expectativa daqueles seus amigos e demonstrar assim boa vontade, Alexandre concorda e se coloca para ele mesmo levar Dionísio. Então o instrutor, percebendo que Euclides queria mais era dar um carinho, um conforto, um afago, né, aos irmãos e aos familiares, então por fim ele concorda e se coloca ele mesmo está levando Dionísio para o dia da reunião, que seria no dia seguinte, à noite. Alexandre então comunica a Dionísio, na pátria espiritual, que ele vai comparecer à reunião. Mas ele dá um recado ao Dionísio. Lembre-se de que você vai utilizar um aparelho neuromuscular que não lhe pertence. Nossa amiga Otávia servirá de intermediária. No entanto, você não deve desconhecer as dificuldades de um médio para satisfazer a particularidades técnicas de identificação dos comunicantes, diante das exigências de nossos irmãos encarnados. Compreende bem? Sim, replicou Dionísio, algo desapontado. Estou agora no mundo da verdade e não devo faltar a ela. Recordo-me de que muitas vezes recebi as comunicações no plano invisível, através de Otávia, com muitas prevenções, e não raro vacilei, acreditando-a vítima de inúmeras mistificações. Gente, olha que sério.
ele mesmo, Dionísio, que agora vai utilizar, né, do corpo físico de Otávia, muitas das vezes durante o trabalho não acreditava na companheira de trabalho, não acreditava nas suas comunicações. Alexandre, muito calmo, observou. Pois bem, agora chegou a sua vez de experimentar. Agora você vai ver o quanto é difícil, né? Só faltou ele falar isso. E se antigamente era tão fácil para você duvidar dos outros, desculpe a fraqueza dos nossos irmãos encarnados. Acaso agora duvidem de seu esforço. Então, na realidade, quando a gente não duvida só do irmão que está ali na sua frente. Você também duvida e se desfaz, né, do trabalho que o espírito tem em estar ali tentando utilizar daquele aparelho neuromuscular, que não é dele. Isso não é uma coisa fácil de se fazer. E quando a gente duvida, quando a gente não acredita, a gente está deixando de ser caridoso. Não só com aquele irmão que a gente lida no dia a dia, que a gente conhece, mas também com esse espírito que vem com uma série de dificuldades para tentar dar a comunicação dele, para tentar beber daqueles fluidos daquele momento. A gente não leva em consideração a dor, o sofrimento do espírito que muitas vezes está tão atordoado, que não foi ensinado, né, a utilizar aquele novo corpo que não é dele, mas que ele precisa utilizar naquele momento. É possível que não alcancemos o objetivo, continua Alexandre falando. Entretanto, nossos colaboradores insistem pela sua visita e não devemos impedir a experiência. Antes que Dionísio se internasse em novas considerações, o interlocutor rematou. Concentre-se com atenção sobre o assunto. Peça a luz divina em suas orações e espere-me. Conduzi-lo-ei em nossa companhia, deixando-a na residência da médium com algumas horas antes de antecedência, para que você encontre facilidades no serviço de harmonização. Olha, gente, Dionísio não está em sofrimento. Então, ele tem a condição de ser levado um pouco antes para tentar essa harmonização com o aparelho. Os que muitas vezes são levados nesse sofrimento atroz para uma mesa desobsessiva. Como deve ser difícil o entendimento disso tudo? Tentemos imaginar, tentemos perceber o quanto é sério, o quanto é difícil para esses irmãos. E se é difícil para o comunicante nesse momento, imagina para quem vai dar a comunicação. Tentar colocar em ordem todos os seus sentimentos, tentar se afastar o máximo possível do seu aparelho, do seu corpo físico, para dar espaço para um outro que está atormentado. E o espaço que eu falo é de pensamentos, porque a gente precisa, enquanto médium psicofônico, acalmar os nossos pensamentos, silenciar os nossos pensamentos, para que a gente consiga pegar o pensamento do outro que está em verdadeiro tumulto. Gente, é muito difícil. E se não tem esse período de harmonização, de entrelaçamento, fica mais difícil ainda para ambos. E olha o que nos fala lá naquele livrinho, né? Desobsessão também, de André Luiz, que todo mundo fala que é água com açúcar.
né? Manifestação de enfermo espiritual, item 33. Os médiuns esclarecedores, pelo que ouçam do manifestante necessitado, deduzam qual o sexo a que ele tenha pertencido. Isso é uma orientação que eles dão, né? Para que a conversação elucidativa se efetue na linha psicológica ideal. Olha que coisa, gente. Você vai tentar perceber pela fala, pelos pronomes que utiliza, o sexo daquele espírito que está ali. Analisem sem espírito de censura ou de escândalo os problemas de animismo ou mistificação inconsciente que, porventura, venham a surgir. Vou repetir. Analisem sem espírito de censura ou de escândalo os problemas de animismo ou mistificação inconsciente que, porventura, venham a surgir, realizando o possível para esclarecer com paciência e caridade. Porque naquele momento, você está ajudando o irmão que está à sua frente. Para a espiritualidade, nada se perde. Nada se perde. O nosso irmão que está ali à frente também precisa de ajuda. Também precisa que sejamos caridosos com ele. E a espiritualidade já nos pede, né? Que não sejamos irmãos para apontar, para censurar, para escandalizar. Opa, fui para trás. E no mesmo livro, na questão 35, que também continua falando sobre manifestação de enfermo espiritual, convém observar que há médios psicofônicos para quem os amigos espirituais, isso é muito importante, gente, designam determinados tipos de manifestação. Desculpa. Vou ler de novo. Convém observar que há médios psicofônicos para quem os amigos espirituais designam determinados tipos de manifestantes que lhes correspondam às tendências, caracteres, formação moral e cultural, especializando-lhes as possibilidades mediúnicas. Urge não confundir esse imperativo do trabalho de intercâmbio com o chamado animismo ou supostas mistificações inconscientes. Ou seja, o que eles estão falando aqui? Que eles procuram, porque não é assim, vou levar fulano, vem fulano, chega aqui, vem para esse irmão aqui. Não, eles procuram, eles pesquisam médios que tenham certas características. Porque a gente sabe que a gente necessita de ter um certo arquivo, não até deste momento, mas de alguma construção nossa, das nossas reencarnações, para poder receber e conseguir transmitir as mensagens que serão dadas, né? Mesmo médios que costumam falar em línguas diferentes, em algum momento tem aquele arquivo ali dentro. Então eles procuram trazer espíritos, irmãos que necessitam dar essa comunicação, passar por esse momento, com médios que têm algumas características. E aí, quem está olhando, quem está observando, acaba acreditando que é um animismo, que é uma mistificação, enfim, por ver tantas características do psicofônico, né? E aí eles chamam a nossa atenção e nos explicam que é normal, é necessário que tenham as características, que tenham formação moral, que tenham formação cultural parecidas, para que facilite essa comunicação. Vamos lá. Olha, vamos observar aqui,
Até agora, nós já vimos trabalho em equipe antes da reunião, né? Teve a solicitação, Euclides e Alexandre conversaram, Euclides levou lá a solicitação dos encarnados, teve a análise dessa situação toda, as orientações, aviso ao comunicante e muito mais. Só nesse pedacinho que a gente leu, que a gente começou a conversar, a gente já consegue perceber que antes da reunião acontecer, a equipe espiritual já está trabalhando. Já trouxe diversos recursos de assistência. Inclusive, olha, vamos continuar prestando atenção. Inclusive a cooperação magnética de componentes enfermeiros espirituais para levantar-lhe o padrão das energias necessárias. E só por isto é que a pobrezinha ainda não tombou a camada, embora se encontre bastante enfraquecida, apesar de todos os socorros. Olha aqui o trabalho da equipe no dia da reunião. Olha, Euclides fala que já levou até Otávia, no dia do trabalho, vários recursos de assistência, inclusive a cooperação magnética de competentes enfermeiros espirituais, para cuidar do corpo físico de Otávia. Porque Otávia, com esse marido alcoólatra, ele no dia do trabalho tem um desentendimento com ela e deixa toda a parte gástrica dela desestruturada, desarmonizada. Ela começa a passar mal, a sentir mal. E se eles não cuidassem dela, à noite ela não conseguiria ir para receber a comunicação de Dionísio. E é só por isso que ela não ficou acamada, porque a espiritualidade estava ali presente. E lá no livrinho de André Luiz, sempre nos fala, né, sobre a questão da superação de impedimentos, de contratempos. Na série de obstáculos que em muitas ocasiões parecem inteligentemente determinados a lhe travar o passo, repontam os mais imprevistos contratempos à frente do servidor da desobsessão. É filho que se machuca, é gente que pede ajuda, tudo acontece nesse momento, né? E aí eles nos falam que a gente precisa transpor toda essa necessidade, tudo isso que vem de contratempo para a gente, né? E a gente consegue transpor como? Com a ajuda da espiritualidade, que nos intui em como resolver aquela questão, que nos impulsiona a continuar e a ir para o trabalho, né? Bom, Euclides acomodou Dionísio ao lado dela, e enquanto a médium se concentrava em oração, o dedicado amigo aplica-lhe passes magnéticos, fortalecendo os nervos das vísceras e ministrando, ao que percebi, vigorosas gotas de força, não somente as vísceras nervosas, mas também as células gliais. Então, olha aí, ó. No dia do trabalho, eles levam o companheiro até a casa, acomodam o Dionísio, cuida do Dionísio, ajudam, né? Ministrando passes magnéticos, cuida de Dona Otávia. E eles fazem isso quando? Quando Dona Otávia pedia a Jesus bastante energia para o cumprimento de sua tarefa, comovendo-nos a sua rogativa silenciosa, simples e sincera. Eles falam que Otávia era uma pessoa assim tão dedicada ao trabalho, de uma energia tão boa, que enquanto ela estava em casa sozinha, era um ambiente tranquilo, de paz. Não se aproximava dela espíritos inferiores. Meditou na promessa que os amigos espirituais haviam levado a efeito na véspera
relativamente à comunicação de Dionísio, recém-desencarnado. Procurava dispor-se ao concurso mediúnico eficiente, tentando isolar a mente das contrariedades de natureza material. Que eu falei anteriormente, né? A questão de silenciarmos nossos pensamentos, de tirar de nossa mente, de afastar tudo aquilo que é nosso, que durante o dia nos perturba. Ela tem essa consciência que ela precisa se concentrar no trabalho que ela vai realizar. Aos poucos, sob a influenciação de Euclides, formou-se um laço fluídico que ligou a médium ao próximo comunicante. Gente, eu queria muito ter olhos para ver isso, deve ser lindíssimo. O companheiro que preparava o trabalho recomendou ao amigo desencarnado falasse a Dona Otávia, com todas as suas energias mentais, organizando um ambiente favorável para o serviço da noite. Ou seja, eles estão ali para que Dionísio já converse com ela, já crie laços e já passe para ela o que ele deseja comunicar à noite, para ficar mais fácil no momento da comunicação. Gente, que trabalho bonito, meu Deus. E quanto trabalho, né? Dionísio começou a falar-lhe de suas necessidades espirituais, comentando a esperança de fazer-se sentir junto da família terrena e dos antigos colegas de aprendizado espiritualista. Notando eu que a médium lhe registrava a presença e a linguagem em forma de figuração e lembrança, aparentemente imaginárias na esfera do pensamento. Olha que bonito, gente. Ela utiliza do arquivo que ela já tinha, vai percebendo a presença e a linguagem, vai refazendo essas lembranças de como ele falava, da linguagem que ele utilizava, vai formando tudo isso, aparentemente, né, imaginárias, na esfera do seu pensamento. Gente, antes da reunião, ela ainda estava em casa, no seu momento de meditação, no seu momento de prece, no seu momento de oração. E tudo isso acontecendo. E ali, né, no livro de André Luiz, sobre a desobsessão, no livro Desobsessão, ele fala da importância, né, da prece e da meditação antes dos trabalhos, pelo menos durante alguns minutos, horas antes dos trabalhos, seja qual for a posição que ocupe no conjunto. Dedique-se o companheiro de serviço à prece e à meditação em seu próprio lar. Isso, gente, não é só para quem vai trabalhar numa mesa desobsessiva. Esse momento de entrar em prece, meditar, tentar esvaziar a mente, tentar se comunicar, entrelaçar as vibrações, é para todo e qualquer trabalhador que está na recepção, que está no atendimento fraterno, que está na cantina, que, gente, vai para o trabalho mediúnico, num centro, numa casa espírita. Você precisa desses momentos antes de meditação, para que você consiga receber uma intuição durante o trabalho, para que você vá para o trabalho já com essas vibrações, com esse entrelaçamento com que você vai precisar fazer. Bom, olha aí, vamos observar de novo o trabalho em equipe no dia, porque ali estava André Luiz, Euclides, né? Outros enfermeiros que eles colocaram lá à disposição para poder cuidar da Otávia, outros irmãos desencarnados. Então, levar o comunicante antes. Teve uma equipe para levar ele antes. Cuidados magnéticos com o médium, intervenções, né? Cuidados magnéticos para que ela pudesse melhorar o seu corpo físico. As intervenções que eles fizeram. Nossa Senhora, é muita coisa, gente. É muito trabalho. Porque essas intervenções, deixa eu voltar lá. Porque essas intervenções foram feitas porque, além do problema
que gerou todo esse transtorno no corpo físico da médium, na parte gástrica. Ele, o marido, né, o alcoolizado, chega em casa nesse momento que que ela está em meditação, que eles estão fazendo esse trabalho de aproximação deles, e chega acompanhado de vários irmãozinhos, né, espíritos inferiores. Isso tumultua o ambiente da casa. E aí encerra aquele trabalho que eles estavam fazendo assim subitamente. E aí ele pega e fala que não quer que ela vá ao trabalho, à casa naquele dia. Proíbe a mulher. Você não vai, você vai ficar em casa, eu não quero que você vá. Só que Euclides, por conhecer, né, todo o trabalho, todo o problema de Otávia, ele já tinha conseguido intuir, pedir a um irmão, um companheiro espiritual de uma tia dele, que a levasse essa tia, porque essa tia tinha uma influência muito grande sobre o marido dela, essa tia dele. E ele só deixava a Otávia participar, né, dos trabalhos no centro exatamente porque a família dele participava e ele tinha não uma obediência, mas ele tinha ele ouvia muito essa tia dele. Então, do nada a tia chega na casa, né, e fala: oi, tudo bem? Vim buscar o Otávio, mais ou menos assim. E ele não diz não, ele não consegue falar não, porque ela argumenta, diz a ele que ele tem todo o direito de não querer ir, de não querer participar, de não querer caminhar, mas que ele não tem o direito de atrapalhar a esposa. Então vejam, essa intervenção que fala aqui, né? Sabendo que ela não iria poder estar presente ao trabalho, eles se anteciparam e colocaram e fizeram a pessoa que poderia desfazer essa vontade dele, né, se fazer presente no exato momento dentro da casa para que Otávio pudesse ir ao trabalho. Gente, essa espiritualidade é sábia, é amorosa, é cuidadosa, é uma equipe brilhante. Bom, e no horário da reunião? Nossa, eles já tiveram trabalho antes, bem antes, né? Já tiveram trabalho durante o dia. No horário da reunião eles também vão ter trabalho? Ah, não é possível. Como sempre, os trabalhadores de nosso plano eram numerosíssimos. Isso a nossa espiritualidade sempre fala, né? A espiritualidade da nossa casa sempre fala, né? Hoje tivemos não sei quantas equipes, não sei quantos companheiros ajudando, né? Muito bonito. Nos múltiplos trabalhos de assistência, preparação e vigilância. Ó, assistência quando foram socorrer a Otávia, preparação e vigilância. Prestando atenção sempre em tudo, né? Enquanto alguns amigos ansiosos e a família do comunicante, constituída de esposa e filhos, aguardavam a palavra de Dionísio. Então, ali eles também estavam em trabalho, né? Muito grande era o nosso esforço para melhorar a posição receptiva de Otávia. Fisicamente já não estava bem, psicologicamente também não estava, o marido já tinha perturbado, já tinha tirado ela do prumo, então eles estavam ali continuando o trabalho com Otávia para que tudo desse certo. Alexandre, como de outras vezes, mirava-se em ministrar o exemplo de cooperação sadia. O instrutor continuava ali. Ele foi de encontro para trazer Dionísio e estava ali naquele momento auxiliando. Determinou que alguns colaboradores dos nossos
auxiliasse o sistema endócrino de maneira geral e proporcionasse ao fígado melhores recursos para a normalização imediata de suas funções, estabelecendo-se determinado equilíbrio para o estômago e intestinos, em virtude das necessidades do momento, para que o aparelho mediúnico funcionasse com a possível harmonia. Quantas das vezes a gente vem para casa espírita se sentindo meio mal, né? Não sabe nem se vai ter forças para o trabalho. E a gente sai de lá saltitante, né? Quando a gente começa a observar essas questões que a gente traz da teoria e coloca na nossa prática, na nossa vivência, a gente vê que não tem como não ser verdade, né? Que a gente percebe, a gente recebe todos esses presentes a todo tempo. É a garganta que melhora, é a dor de cabeça que vai embora. Enfim, para que a gente consiga auxiliar no trabalho e fazer parte desse trabalho, a gente recebe. E o que a nossa espiritualidade sempre fala para a gente, né? O primeiro a receber somos nós, porque vem do mais alto, passa pela gente, para depois a gente doar. Otávia foi cuidadosamente afastada do veículo físico, em sentido parcial. Nós já estudamos também sobre isso, por isso nem vou me prender muito, tá? Aproximando-se de Dionísio, que também parcialmente começou a utilizar-se das possibilidades dela. Vejam bem, das possibilidades. Otávia mantinha-se a reduzida distância, mas com poderes para retomar o corpo a qualquer momento no impulso próprio, guardando relativa consciência do que estava ocorrendo, enquanto que Dionísio conseguia falar de si mesmo, mobilizando, no entanto, potências que lhe não pertenciam e que deveria usar cuidadosamente, sob o controle direto da proprietária legítima e com a vigilância afetuosa de amigos e benfeitores. Todos ali, ajudando tanto Dionísio como Otávia, que lhe fiscalizavam a expressão com o olhar, de modo a mantê-lo em boa posição de equilíbrio emotivo. Porque se ele também se emociona ali naquele momento, se desequilibra, ele não iria conseguir passar a mensagem dele. Então os amigos também estavam ali para fortalecê-lo. E aí não tem como eu não lembrar, né, da psicografia do meu pai, né? No dia que eu iria receber a segunda psicografia, porque na primeira ele ainda estava em terapia, em sonoterapia, e depois de acho que 2 ou 3 anos, se eu não me engano, acho que foi mais ou menos isso, tinham marcado, né? E aí eu fui no carro, conversando com uma amiga e falei para ela assim, a minha maior preocupação é do meu pai não conseguir dar a mensagem, porque eu sei que ele já está bem para dar, mas o meu pai é muito emotivo. E tudo que se relaciona à família, às filhas, ele, aos netos, ele chora, se emociona. Ele tem essa parte emocional dele muito frágil. Então, eu acho que de repente não vai acontecer, não vai rolar por conta disso, né? E aí, a minha surpresa é que na carta ele fala, né? Ele relata que ele precisou é, ele precisou se preparar muito, muito para aquele momento, porque ele sabia que a parte emocional dele poderia atrapalhar. Então, assim, meu Deus, que, que coisa linda, né? Então, e ele se preparou e ele teve o auxílio, né, para estar ali, para conseguir passar a mensagem dele
psicografada. Muito bonito. Bom, vamos observar mais um pouquinho. Nesse momento da reunião, do trabalho em equipe, nesse momento, assistência a Otávio, assistência a Dionísio, assistência aos que estavam ali, porque emocionalmente também não estavam bem, toda aquela preparação do ambiente, a vigilância, né? Porque eles precisam estar atentos, porque pensamentos de tantas pessoas ali naquele momento poderia atrapalhar. E a espiritualidade da nossa casa sempre nos chama atenção para isso, né? Às vezes a gente está no meio de um trabalho e o nosso pensamento voa e eles falam assim pra gente: não é o momento agora, olha o pensamento, vigia o pensamento, presta atenção no trabalho. E a gente não percebe, né? Que esse desfocar nosso pensamento por algum motivo, porque a gente se identifica com o trabalho, ou porque a gente lembra de alguma coisa, a gente pode atrapalhar naquele momento, né? Mas a espiritualidade está ali para nos fazer lembrar, para buscar a gente de volta para dentro do trabalho, para fazer a gente prestar atenção. Então, durante o trabalho todinho, a equipe continua ali, nos auxiliando, nos ajudando, a todos nós. Bom, e aí, depois de 40 minutos, olha, Dionísio falou por 40 minutos aproximadamente, né? O que aconteceu? Impossível, não pode ser meu pai. Não podemos aceitar a pretensa incorporação. Otávia conhecia todos os pormenores de sua vida passada. O animismo é uma erva daninha. Então, depois de 40 minutos de todo o esforço de Otávia, depois de 40 minutos de todo o esforço de Dionísio, depois de praticamente 2 dias de trabalho de toda essa equipe espiritual, né? As falas ao final da reunião são essas: impossível, não pode ser meu pai, não tem como ser. Otávia, e aí a gente lembra, né? Mas é necessário que se tenha algumas características. Conhecia toda a vida dele, conhecia os pormenores, viviam dentro do trabalho espiritual, eram amigos, né? E um companheiro da própria casa, que aí a gente volta lá naquela fala, né? Que a gente não deve julgar, que a gente não deve questionar, mas a gente faz. O animismo é uma erva daninha, e tece o seu rosário lá de comentários. Bom, o instrutor acercou-se de mim, compreendeu-me o espanto e falou: não se admire, André. Nossos irmãos encarnados padecem complicadas limitações. Lembra que lá no início Alexandre falou: a família não está preparada, os companheiros do trabalho não estão preparados, né? Alexandre falou. Se fosse eu ia falar assim: eu te disse, né? Que nem aquela motinha. Mas não, Alexandre, calma. Nossos irmãos padecem de complicadas limitações. Além disto, como você observa, a maioria tem o cérebro hipertrofiado e o coração reduzido. Olha isso, gente. Nossos amigos da crosta comumente criticam em demasia e sentem muito pouco. Estimam a compreensão alheia, todavia raramente se dispõem a compreender os outros. Nossa, que triste, né? A gente critica muito e tenta entender o outro muito pouco, né? Mas o trabalho é uma concessão do Senhor e devemos confiar na providência do Pai.
trabalhando sempre para o melhor. E a espiritualidade, a gente sabe, eles falam isso pra gente, e eu acredito muito nisso, que nada se perde. Nada se perde. Então, Deus deixa a gente no trabalho, essa espiritualidade deixa a gente no trabalho, porque a gente está aprendendo, que a gente está recebendo. É a misericórdia de Deus o tempo todo em nossa vida. Quase todas as pessoas terrestres que se valem de nossa cooperação se sentem no direito de duvidar. É muito raro surgir um companheiro que se sinta com o dever de ajudar. Essa palavra dever, pra gente, muitas das vezes nos traz uma coisa ruim, né? Como obrigação. Eu, por exemplo, quando eu sempre gostei de ler, né? Mas na escola os professores passavam livros, né? Pra gente ler. Todas as vezes que eu tinha que ler um livro obrigada para fazer prova, gente, eu não conseguia caminhar no livro, eu não queria ler o livro porque era dever, porque era obrigação. A gente se rebela, se revolta quando a gente pensa no dever, né? E ele fala aqui no final, é muito raro surgir um companheiro que se sinta com o dever de ajudar. É nosso dever. A gente não está fazendo favor para o companheiro desencarnado que vem da comunicação. É nosso dever ajudar ao próximo. É nossa obrigação ajudar ao próximo, seja encarnado ou desencarnado. E se a gente não pensa como um dever? A gente tenta olhar então, pelo menos, que nós estamos recebendo também. Já que essa palavra dever pode nos trazer uma sensação ruim, uma rebeldia, muitas das vezes, como eu tinha com a questão dos livros. Mas, enfim, que a gente possa, em cada trabalho que a gente for realizar, realmente lembrarmos de Jesus, que nos pediu para amar o teu próximo como a ti mesmo. Que a gente tenha mais caridade em nossos corações, mais amor em nossos corações, quando estivermos dentro de um trabalho mediúnico. E a espiritualidade da nossa casa sempre fala que a gente aprende aqui dentro é para a gente usar lá fora. Que a gente aprende dentro do centro espírita, da casa espírita, é para a gente possa utilizar lá fora. Então, quando a gente começa a amar os nossos irmãos que estão trabalhando ombro a ombro com a gente dentro de uma casa espírita, quando a gente começa a amar esses irmãos desencarnados que vêm, a gente vai conseguir, ao botar o pé do lado de fora, a amar o nosso próximo como Jesus nos pediu. E assim chegamos ao fim desse estudo. Espero que eu tenha conseguido passar a mensagem que eu queria. Que eu queria não, né? Mas tentar explicar um pouquinho esse capítulo. Me veio a ideia desse capítulo sobre uma fala de Silva, um companheiro espiritual, em um trabalho desobsessivo, que ele comentou sobre esse capítulo. Então eu fiquei com a vontade de fazer esse estudo. Não sei se conseguir realizar como deveria, mas gostei muito de ter realizado esse estudo, de ter me debruçado sobre ele.
Na realidade, no primeiro momento que eu fiz, eu cheguei a 40 slides. Ia dar um bom tempo de estudo, né? Então eu tive que reduzir. Eu sei que se a gente se debruçar mais um pouquinho, de outra vez novamente, nós vamos ver outras coisas que eu não falei aqui. Mas o tempo é pouco. Não posso me estender muito, senão fica um estudo muito cansativo. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço pela paciência de ter assistido o estudo até o fim. Vamos fechar nossos olhos e agradecer. Agradecer mais uma vez, Jesus, por essa oportunidade de ter realizado esse estudo. E com essa imagem, Senhor Jesus, desse abraço que o Senhor dá a esse irmão, com essa imagem em nossas mentes, eu sinto agora, Senhor Jesus, o seu abraço, me confortando, me fortalecendo, e confortando a cada um de nós. Ah, Jesus, estamos longe de conseguirmos amar o nosso próximo como o Senhor nos ama. Mas nos perdoa, Jesus. Nos perdoa porque estamos ainda em aprendizado. Estamos tentando, Jesus. Às vezes nos envergonhamos por não conseguirmos ainda. Afinal, Jesus, já tem mais de 2000 anos que o Senhor nos falou isso. Mas sabemos que o Pai é misericordioso e sabemos que o Senhor continua intercedendo por cada um de nós. Nós queremos, Jesus, de todo o nosso coração, nos melhorarmos, sermos mais caridosos, amar mais o nosso próximo. Obrigada, Jesus, por nos ensinar com cada exemplo seu. Obrigada, Senhor Jesus, por ainda acreditar em nós. E te pedimos, Jesus, que continue com cada um, não só hoje, mas sempre. Graças a Deus.